Bom dia, turma. Vamos lá? A revisão de gramática, não é? Terceiro ano aí, sobre as orações subordinadas. Nós vimos orações coordenadas, que são orações independentes. Elas não dependem de conectivo nenhum, nem de conjunção. Quando eu falo conectivo, é a mesma coisa de conjunção. Já as orações subordinadas, aquelas substantivas, nessas orações subordinadas, elas são orações dependentes, porque dependem, não é, de conjunções, dependem de conectivos. Então vamos lá. As orações subordinadas, elas exercem a função sintática da oração principal, complementando o seu sentido e sendo dependente dela. Então nós temos a classificação em oração subordinada num determinado assim, período composto. O período composto sabemos que são orações que tem mais que 2 ou 3 orações, é chamada de período composto. Aí vimos essas orações. Qual a classificação? Olha o que eu disse aqui. Essas orações subordinadas, elas podem ser substantivas, adverbiais e adjetiva. As substantivas têm valor de sujeito, certo? A gente vai entender na medida que a gente for estudando aí e vocês forem lembrando. As adverbiais têm função de advérbio ou locução de advérbio. E as adjetivas têm a função de adjetivo. Aí tem a menina aí perguntando, orações subordinadas substantivas, aí tem um monte de interrogação, né? A gente às vezes se atrapalha com tanta oração, mas se a gente for seguindo a regra, estudando a regra, né, direitinho, a gente no instante vai aprender essas orações subordinadas substantivas. Então assim, as orações subordinadas substantivas, elas são introduzidas por uma conjunção integrante. Que conjunção é essa? A conjunção que e se. Vocês vão ver mais a conjunção que, né, que ela é mais utilizada. Elas podem também ser introduzidas por um pronome ou advérbio interrogativo e interrogativas indiretas. Aí nós temos exemplo, ó. Espero que você sempre alcance seus objetivos. Aí é uma conjunção integrante. Perguntam quem os acompanhará, é pronome interrogativo. Diga-me onde se vende esse livro, onde aí é um advérbio interrogativo. E as orações subordinadas substantivas, elas podem ser classificadas em subjetiva, ó, predicativa, completiva nominal, objetiva direta, objetiva indireta e apositiva. Nós vamos aprender cada uma delas. Quando é que a oração é subjetiva? Quando ela exerce função de sujeito, tá? E sempre, gente, inicia com a terceira pessoa do plural ou do singular, acompanhado não do si. Aqui eu tenho um exemplo. É provável que ela venha adiantar. Então, se a gente for dividir a oração, a gente primeiro tem que identificar o verbo. O verbo aqui nós temos né? E venha. Então, aqui eu separo. É provável. É isso? É provável que ela venha jantar. Então, aqui nós temos a oração subordinada, né? A oração principal. E que ela venha jantar é a oração subordinada substantiva subjetiva. Voltando, ó, ela iniciou com a terceira pessoa do singular. Então, quando ela iniciar com a terceira pessoa do singular, ou plural, acompanhado ou não do si, ela vai ser chamada de subjetiva. A substantiva predicativa, ela tem função de predicativo do sujeito. E ela vem ligada, ó, a oração vem ligada por um verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação? Vocês também já estudaram. É o verbo ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar e às vezes tornar-se, depende da frase. Então aqui nós temos, ó, qual é a primeira oração? Meu desejo era, primeira oração. Que me dessem um presente. Então, meu desejo, oração principal, né? Meu desejo era, desculpa, oração principal. Que me dessem um presente, substantiva predicativa. Foi ligada, olha aqui, por um verbo de ligação. A completiva nominal, ela exerce função de complemento nominal. Mas a lei, ela vem sempre perto de uma preposição, ó, mas junto dela tem que ser um nome.
tem que ser um substantivo, tem que ser um advérbio, porque se for um verbo, ela não vai ser classificada em completiva nominal. Por exemplo, temos necessidade de que nos apoiem. Temos necessidade, né, de que nos apoiem é a segunda oração. Então, esse temos necessidade aqui, necessidade, está adjunto do de é preposição. Mas necessidade aqui é nome, é um substantivo. Então, ela vai ser chamada completiva nominal. Por que eu estou dizendo isso? Porque na objetiva indireta é a mesma coisa, só tem uma coisa de diferente. Ela tem a função de objeto indireto. Ela vem também sempre com uma preposição, mas junto da preposição, ó, vem um verbo, ó. Recordo-me é a primeira oração, de que tu me amavas é a segunda. Então, recordo-me, né? Vai ser a oração principal. De que tu me amavas vai ser chamada de substantivo objetiva indireta. Veja que na objetiva indireta, quem está perto do de é o recordo, é verbo. E na completiva nominal, quem está perto do de é o nome, viu? Então, se é o nome, vai ser completiva nominal. Já a objetiva direta é quando você faz a pergunta ao verbo, certo? E ele não aparece priposição, ó. Nós desejamos que sua vida seja boa. Faz pergunta aí, primeiro separa a oração primeiro. Nós desejamos, primeira oração. Que sua vida seja boa. Então faz aqui, nós desejamos o quê? Quando você faz essa pergunta, o quê? Não aparece preposição. Então nesse caso aqui vai ser chamada de objeto, né? Objetiva direta. E a positiva, essa daí vem sempre com os dois, né? Tem a função de aposto, ela sempre vem, ó, com os dois pontos. Desejo-te uma coisa, que tenhas muita sorte. Então, primeira oração, oração principal, que tenhas muita sorte, vai ser chamada de substantiva apositiva. Então, essas aí são orações subordinadas substantivas, tá? Vamos agora passar para a outra. Vamos ver aí. Aqui nós temos, ó, ainda tem, eu coloquei aqui a classificação e algumas outras, olha, alguns outros exemplos para vocês verem. A subjetiva, olha aqui, começou com a terceira pessoa, ó, é possível que ela viaje outra vez. Então, é possível, é a oração principal. E a segunda oração, ela está em negrito, vai ser subjetiva. A objetiva direta tem a primeira oração, tá vendo? Aí você faz a pergunta ao verbo. Perguntou o quê? Não tem preposição, objetiva direta. A objetiva indireta, olha, necessito é verbo e está perto da preposição. Já a completiva nominal, medo, está perto do de também. Só que medo é um substantivo, é um nome. E se é um nome, vai ser completiva nominal. A predicativa é quando ela vem ligada, vou repetir, por um verbo de ligação, não é? Olha o é aqui. E a positiva, ela tem aqui, olha, os dois pontos. Aí ainda nós temos as subordinadas desenvolvidas, que elas são introduzidas por pronomes, conjunções ou locuções conjuntivas. Então, todas as orações anteriormente apresentadas, elas são subordinadas desenvolvidas, né? Porque elas sempre vêm, né, com conjunções, com pronomes. As reduzidas, elas não são introduzidas por pronomes, gente, é a diferença. As desenvolvidas vêm sim, né, introduzidas por pronomes, conjunções, locuções conjuntivas. Já as reduzidas, elas não vêm introduzidas por pronomes, né? Elas sempre apresentam o verbo no gerúndio, particípio ou infinitivo. Gerúndio, quando o verbo termina em NDO. Particípio, DO, né? Ado, ido, e tem um particípio irregular, né? E o infinitivo, que é o nome do verbo. Bem, as orações subordinadas adverbiais, elas têm a função de advérbio. Então, ela indica tempo, modo, finalidade, causa, intensidade. Pode vir iniciada por conjunção ou por locução conjuntiva. São elas. A causal é aquela que exprime a causa, né? Ela dá a ideia de causa. Já que está nevando, ficaremos em casa. A comparativa dá uma ideia de comparação. E a gente sempre usa aquele tão, quanto, como.
A concessiva, ela indica permissão, é uma concessão. E existem as conjunções que dão ideias disso, de concessão. A condicional indica uma condição. Você fará uma boa prova desde que se esforce. Então, você fará uma boa prova, é a primeira oração, desde que se esforce, a segunda oração, que indica uma condição. A conformativa dá uma ideia de concordância. Aí você pode usar, né, conforme, para que. Aí eu dei um exemplo. Realizamos nosso projeto conforme as especificações da biblioteca. Então, exprime aí uma concordância, uma conformação aí. Então, o conforme indica essa conformativa. A consecutiva dá uma ideia de consequência. Eu gritei tanto que fiquei sem voz. Então, esse que aqui, ó, esse tanto e que, dá uma ideia de consequência. Você falou tão alto que ficou rouco. Então, é uma consequência. Afinal, quando dá ideia de finalidade. Estudei bastante para que pudesse passar, né? Ou estudei bastante a fim de passar. Todos trabalham para que possam vencer. Então, é uma finalidade, né? Ele faz a primeira oração para depois ver na segunda o que é que ele quer. E a temporal, ele indica um tempo. E o advérbio que indica tempo é sempre, né? À noite, agora. Por exemplo, indica a circunstância. Fico feliz sempre que vou visitar minha mãe. Esse sempre aqui indica um advérbio de tempo. E proporcional indica a proporção. À medida que o tempo passa, a chuva aumenta. A proporção que você fala alto, meus ouvidos doem. Então, aí é uma proporção. Então, essa oração subordinada adverbial, ela é dividida em 9, tá? Ela é dividida em 9. Então, estudem, revejam novamente, relembrem novamente, que é muito bom. Aqui eu coloquei novamente, olha um quadro, ó, e coloquei também aqui, olha, as principais conjunções que dá ideia de causa. Quais são as conjunções que dá ideia de causa? É bom vocês saberem, para quando tiver aqui, ó, na expressão, na frase, vocês saberem aqui quais são as conjunções. É porque, pois, uma vez que. A de comparação é como, tão que, tão quanto. A de concessão nós temos embora, com quanto, e as locuções ainda que, ainda quando, mesmo que, posto que. Já a de condição é se, caso, contanto que, desde que. A conformidade a gente tem conforme, como, consoante e segundo. Consequência nós temos o que, agora ele vem precedido de tal, tanto, tão e tamanho. Finalidade nós temos essas conjunções aqui, a fim de que, para que. E proporção, a proporção que, a medida que. E o tempo nós temos quando, enquanto, assim que, logo que, todas as vezes que. E ao lado, gente, olha, eu coloquei aí os exemplos, que aí vocês vão ver as conjunções relacionadas a essas orações. E as orações, enfim, as adjetivas, elas são duas. Nós temos a explicativa e a restritiva. Ela exerce função de adjetivo. Quando é que ela é adjetiva explicativa? Quando ela destaca um detalhe, né, do termo antecedente. Por exemplo, a África, vírgula, que é um continente do hemisfério sul, vírgula, tem um alto índice de pobreza. Então aqui, olha, ela está fazendo o quê? Está explicando o que é a África. E a explicativa vem sempre entre vírgulas, certo? Já a restritiva, ela restringe. Por exemplo, as pessoas que são alegres vivem melhor. Então aqui ela é restritiva, ela restringiu, está bem pequena. E a explicativa, ela vem explicando, ela vem sempre entre vírgulas. Então, olha só, as orações subordinadas, vamos rever, são classificadas em substantivas, adverbiais e adjetivas. As substantivas, elas são classificadas em 6, né? É a subjetiva, completiva nominal, predicativa, objetiva direta, objetiva indireta e a positiva. As adverbiais são as 9, temporal, final, proporcional. Nós temos a consecutiva, concessiva, condicional, certo? São 9. E a adjetiva são essas duas, explicativas e restritivas.
Tá bom? Vamos lá. Continuando. Sim. Vai estar lá no Clipe Escola, tá bom, meus amores? As atividades para vocês fazerem, as questões do concurso do Enem, para que vocês possam fazer. Façam direitinho, que o valor é 2 pontos, tá? Beijos.